Olá, tá tudo bem com você? Comigo está tudo bem, porque com Jesus vai tudo bem, tudo maravilhosamente bem. Eu estou aqui com essa Bíblia que eu amo. Depois eu vou tirar uma foto das páginas dela, estão até um pouquinho amareladas já, de tanto tempo que eu tenho essa Bíblia. Não tem idolatria não, mas a gente se apega a alguma coisa assim, que nos acompanha por muito tempo, né? E eu estou bem apegado a essa Bíblia querida. Mas vamos à palavra de Deus. Daniel, capítulo 11, alguns versículos do 29 até o 33. Daniel 11, do 29 ao 33, diz assim, ó. No tempo determinado, ele invadirá de novo o sul, mas desta vez o resultado será diferente do anterior. Navios das regiões da costa ocidental se oporão a ele. Ocidente é Estados Unidos e talvez alguns outros países, né? E também alguns países europeus da costa ocidental. Navios da costa ocidental, ou seja, onde haja oceanos, obviamente, né? Navios da costa ocidental se oporão a ele, e ele perderá o ânimo. Então despejará a sua fúria contra a Santa Aliança, ou seja, contra o povo de Deus, contra aqueles que amam ao Senhor, sejam os israelitas, que é o povo da origem, né, da raiz que Deus escolheu, ou aqueles que seguem um israelita chamado Jesus Cristo. Este povo está na mira desse sujeito que vai se levantar com muito poder e muita autoridade. Então, despejará sua fúria contra a Santa Aliança e, voltando, tratará com bondade aqueles que abandonarem a Santa Aliança. Ou seja, vai fazer mimos, carinhos, proteção para aqueles que o estiverem seguindo. E aqueles que estiverem do lado de Deus e da sua palavra serão tratados com fúria, com ira, com repressão. Versículo 31. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo o sacrilégio terrível. Eles vão invadir Jerusalém. Ele vai, com seu exército, invadir Jerusalém para colocar em Jerusalém uma abominação no templo. Esse é o plano dele e vai acontecer porque está escrito na Bíblia que vai acontecer, então vai acontecer mesmo, não tem para onde correr. Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. É importante nós procurarmos conhecer o Senhor. Como diz a Bíblia, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque aqueles que conhecem apenas superficialmente, aqueles que ouvem pregações água com açúcar em algumas igrejas por aí que estão transbordando de gente, nada contra, que Deus abençoe, mas a realidade é essa. A palavra de Deus tem que ser a tônica da nossa mensagem, da nossa pregação. A palavra de Deus. Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, ou seja, aqueles que seguirem a cartilha dele contra Cristo, contra Deus, contra a palavra de Deus, esses serão tratados com lisonja. Mas o povo que conhece a Deus resistirá com firmeza. Será um tempo difícil. Será um tempo difícil. É chamado princípio das dores. Aliás, nós já estamos nesse princípio das dores. Porque aquele que verdadeiramente ama ao Senhor não se conforma com o mundo pecaminoso, com o mundo corrupto, com o mundo profanando a palavra de Deus, a verdade de Deus e o nome de Jesus Cristo. Não se conforma. Aqueles que são sábios instruirão a muitos, mas por certo período
cairão a espada e serão queimados, capturados e saqueados. Então, cristãos, se preparem para servir a Deus em tempos difíceis, porque está escrito aqui que vai acontecer, tá? Eu me recuso a ouvir pregações água com açúcar, a ouvir pregações falando só dos times de futebol, da economia do mundo, ou da política, ou de outro tipo de mensagens que não tenha a mensagem, a palavra de Deus no seu bojo, no seu conteúdo, na sua essência. Eu me recuso a ouvir esse tipo de mensagens. Então, veja só, continuando aqui. Alguns dos sábios tropeçarão para que sejam refinados, purificados e alvejados até a época do fim, pois isso só acontecerá no tempo determinado. Então, o que nós estamos vendo aqui é que existe um tempo para acontecer. E esse tempo, se a gente olhar para as notícias dos jornais, nós vamos ver que esse tempo está chegando. Esse tempo já está às portas. É tempo de nós buscarmos a Deus de todo o coração. É tempo de nós nos entregarmos totalmente ao Senhor para que Ele possa fazer tudo o que lhe apraz em nossas vidas. Está entendendo? É um tempo difícil que está chegando. Agora, o que acontece? Deus quer nos usar poderosamente. Deus quer operar sinais, prodígios, maravilhas no meio do seu povo. Deus quer transbordar o Espírito Santo sobre você, sobre a sua igreja, sobre o seu pastor. É tempo de nós começarmos a orar e jejuar pelas madrugadas, fazer nosso holocaustozinho. Sabe que o holocausto é queima de gordura, né? E quando você fica em jejum, sabe o que acontece? Você está queimando as gorduras que podem estar até incomodando a sua saúde, prejudicando a sua saúde. Então, além de você estar fazendo um propósito santo para servir a Deus, você está cuidando da sua própria saúde, queimando as suas gorduras de excesso. É tempo de nós fazermos nossos holocaustos, nossos jejuns ao Senhor e que cheguem a Ele com aroma agradável, com propósitos sinceros, para que o Senhor te encha com o Espírito Santo, para que o Senhor ilumine os olhos do seu entendimento, para você poder entender a palavra de Deus e quando você abrir a sua boca, você falar aquilo que o mundo precisa ouvir. Você foi chamado para anunciar a palavra de Deus com poder, com autoridade. Então o tempo é esse, né? Muitos exemplos na palavra de Deus ilustram o milagre vivo que Deus quer que você seja durante essa fase final da dispensação divina sobre a terra. Deus te escolheu para ser uma potência. Deus tem te dado meios, tem te dado inteligência, tem te dado capacidade para entrar numa rede social e divulgar a mensagem da palavra de Deus e você mesmo falar ou compartilhar uma palavra que te agrade para que os teus amigos ouçam a palavra, para que o mundo possa entender a palavra. Então você já foi capacitado para isso. Então, esse texto que nós estamos estudando aqui, ele nos mostra um tempo em que o Espírito de Deus faz todas as coisas convergirem para Cristo. Diz aqui, né? Aqueles que são sábios instruirão a muitos, mas por certo período cairão a espada. Muitos de nós que levantamos a bandeira do Evangelho sem querer enriquecer, sem querer promover escândalo, sem querer se meter a defender um lado político, depois outro lado político, outro lado, levando a sério o valor que cada pessoa que nos segue, que cada membro da igreja, levando a sério o valor que essas pessoas têm para Cristo. Então, muitos desses não ficarão bajulando presidentes, nem governadores, nem um partido, nem outro, não mudando de um partido para de um governo para outro. Não farão isso, não. Não estarão interessados em amealhar fortunas na terra, mas estarão interessados
nas almas que estão correndo o risco de perecerem, porque aquele que se render a esse lisonjeiro, a esse sujeito que vai conquistar as pessoas por lisonja, por um hipnotismo diabólico. Então, nós estamos interessados em que as pessoas sejam vacinadas contra essa potestade do mal, chamado espírito do anticristo. Esse é o interesse verdadeiro do crente verdadeiro, do cristão verdadeiro. Então, é tempo de nós crermos, nos apossarmos do Espírito Santo, deixarmos que Ele inunde o nosso ser e tome conta de cada parte da nossa vida, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas decisões, para que Ele se compraza em nos usar para ressuscitar um defunto, como eu já vi um menino sendo ressuscitado para a glória de Deus. Curar aqueles que estão com doença incurável. Já vi, Deus tive esse privilégio de ver, orando, uma pessoa se levantar do câncer, problemas de coluna, problemas de saúde. Já tive o privilégio de ver. Então, o tempo agora é de nós usarmos a palavra de Deus e a autoridade de Deus que nos foi dada por Jesus Cristo para realizarmos uma grande obra para o Senhor. Esse é o momento, esse é o tempo. Esse é o tempo de nós adorarmos ao Senhor e recebermos de Deus tudo aquilo que Ele quer nos dar e realizar em nossas vidas. O Deus eterno, é um Deus de planos, propósitos e objetividade. E Ele está nos preparando para nós sermos instrumentos dele nesse tempo do fim. Amém? Vamos continuar com esse estudo oportunamente, porque eu quero compartilhar com você essa palavra naquilo que o Senhor for me dando, para que nós sejamos despertados e edificados para uma grande colheita de almas, aonde quer que o Senhor nos envie. Que Deus te abençoe. Shalom, Adonai. Obrigado, meu Deus. Vou deixar essa Bíblia aberta aqui, eu vou continuar com essa palavra.